Olá, hoje eu entro com uma frase. Sempre imaginei que o paraíso seria algum tipo de biblioteca. Pouca gente transformou a mente em território literário com tanta força quanto Borges, mas por trás do Senhor dos Labirintos havia um menino tímido, uma mãe dominadora, uma linguagem orgulhosa. Uma ferida na cabeça, uma cegueira crescente e uma ironia devastadora. O homem que mais amou livros recebeu ao mesmo tempo os livros e a noite. Meu nome é Mário Farina e antes de ser um monumento intelectual, Borges foi um filho. Foi leitor precoce, foi poeta de Buenos Aires, foi homem ferido pela própria limitação física, foi amante mal resolvido, foi figura pública ambígua politicamente, foi sobretudo alguém que transformou falta em método. Essa não é apenas a história de um escritor genial, é a história de um homem que perdeu a visão totalmente e obrigou a imaginação a ver por ele. E fique até o final para ver a verdade nua, crua, despudorada. Jorge Luiz Borges nasceu em 24 de agosto de 1899 em Buenos Aires. Cresceu numa casa bilíngue, rodeado por livros ingleses e espanhóis, filho de um pai advogado e professor, também aspirante a escritor, e de uma mãe fortemente presente, Leonor Acevedo. A biblioteca doméstica foi uma das primeiras pátrias do menino. Antes de conhecer o mundo, Borges conheceu corredores de leitura. Na adolescência, a família foi para a Europa e ficou em Genebra durante a Primeira Guerra. Essa passagem foi decisiva. Ampliou sua formação, aprofundou o contato com línguas e deu ao jovem Borges uma moldura cosmopolita que nunca o abandonaria. Mais tarde passou também pela Espanha, se conectando ao ultraísmo e a ambientes literários de vanguarda. Quando voltou para a Argentina, já não era apenas um menino leitor de Buenos Aires, era alguém tentando reinventar a literatura em seu próprio idioma. Seus primeiros livros foram de poesia, marcados pelo amor a Buenos Aires, mas o Borges que o mundo consagraria viria da mistura entre ensaio, conto, metafísica e condensação extrema. Antes disso, porém, houve um ponto de virada duro. Em 1938, sofreu uma grave lesão na cabeça, seguida de septicemia. Algumas biografias e sínteses destacam que esse episódio pareceu liberar suas forças criativas mais profundas. É como se a proximidade física da morte o empurrasse para um novo centro de gravidade literária. Sim, daí surgem os contos, que depois seriam reunidos em ficções. Aqui está uma das passagens mais importantes da sua lenda. Borges não se tornou Borges escrevendo muito. Pelo contrário, tornou-se Borges escrevendo curto e fundo. Labirintos, bibliotecas infinitas, espelhos, heresias, mundos paralelos e jogos metafísicos começaram a aparecer com força concentrada. Ele provou que um conto pode ser menor no tamanho e maior no abismo. Em 1944, quando foi publicado Ficções, coletânea que contém algumas de suas histórias mais celebradas, conhecidas por criar um mundo de sonho rico em simbolismo e complexidade. Depois viriam outras obras decisivas, como o Livro dos Seres Imaginários, mas a vida cobrava. Desde os anos 1920, Borges convivia com uma cegueira hereditária progressiva. Na metade dos anos 1950, ele já era praticamente cego total. E é aqui que a vida aparece escrita por ele mesmo. Em 1955, tornou-se diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, justamente quando à noite lhe tomava os olhos. Mais tarde, transformaria essa ironia em poesia, falando de Deus, que lhe deu os livros e a noite. Sim, os livros e a noite. Ao mesmo tempo, poucas biografias literárias têm símbolo tão perfeito e tão cruel. A cegueira não encerrou sua obra, alterou o método. Borges passou a ditar textos, reduziu a escrita longa e fortaleceu ainda mais a oralidade, a memória, a precisão verbal. O homem que não podia mais ler como antes continuou produzindo mundos. Isso é fundamental. A limitação não calou Borges. Ela o obrigou a reorganizar a inteligência, a sua maneira de escrever. Quando a cegueira terminou de lhe tomar o mundo visível, Borges não se calou.
reorganizou a própria obra pela memória, pela voz e pela dicção. No Brasil, Borges chegou ao leitor em títulos importantes da maturidade. Em 1960, O Fazedor. Em 1964, O Outro, o Mesmo. Em 1969, um ensaio autobiográfico, Elogio da Sombra. Em 1970, O Informe de Brody. Em 1975, O Livro de Areia. A escuridão entrou em seus olhos, mas a literatura continuou acesa, brilhando. A vida efetiva de Borges também merece verdade. Foi um homem intelectualmente vasto e afetivamente hesitante. Teve paixões, recusas, idealizações e fracassos amorosos. Sua relação com a mãe foi intensíssima e prolongada. Leonor teve papel central na vida cotidiana e pública do escritor por décadas, algo que muitos observadores associam à sua dificuldade de construir independência sentimental plena. Não se trata de psicanálise barata, mas de reconhecer que o Senhor dos Infinitos viveu também limitações muito humanas no terreno do amor. Há ainda os pontos delicados da vida pública. Borges foi crítico do peronismo, que lhe trouxe atritos fortes na Argentina. Em outras frentes fez declarações e aceitou honrarias que lhe trouxeram críticas por aproximações com regimes ou figuras autoritárias de direita na América do Sul. O caso mais citado envolve honrarias recebidas do Chile, de Pinochet. Isso alimentou por décadas a discussão sobre por que Borges, apesar da grandeza literária, jamais recebeu o prêmio Nobel. Mas uma vez a lenda cresce quando não a limpamos demais. Ele foi brilhante, mas não politicamente imune a escolhas discutíveis. Na maturidade e na velhice, Borges se tornou conferencista mundial, figura de culto, autor reverenciado em universidades e leitor de si mesmo com ironia. Se casou tardiamente em 1986 com Maria Kodama, que já era sua colaboradora próxima. Morreu no mesmo ano, em 14 de junho de 1986, em Genebra. O retorno à cidade da juventude tem algo de círculo borgiano. A vida fecha o labirinto quase no ponto em que o mapa começou a ficar mais nítido. E é assim que Borges permanece, não como um escritor difícil apenas para iniciados, mas como um homem que converteu limitação, memória, leitura e obsessão em uma das obras mais influentes do século XX. Um escritor que perdeu a vista e ainda assim fez o mundo enxergar mais fundo. Para refletir, Borges prova que profundidade não precisa de volume, prova também que inteligência sozinha não resolve a vida inteira. O homem que dominava bibliotecas infinitas em pensamento viveu fragilidades muito concretas no corpo, no amor e na política. Isso não diminui a lenda, só lhe dá espessura. A pergunta não é apenas como Borges escreveu tanto dentro de textos tão curtos. A pergunta mais funda é o que a mente humana constrói quando o mundo exterior começa a escurecer e a limitação física impede de ir além. E ele foi além. Pérolas. Borges transformou o conto breve em universo filosófico. Poucos fizeram tanto com tão pouco espaço. A cegueira não encerrou sua obra, refinou o método. A ferida de 1938 parece ter destravado sua fase mais poderosa. Às vezes a vida rompe com o corpo, mas libera em você um poder imenso. Liberou a sua obra. Erudição magnífica não impediu equívocos políticos, equívocos públicos. Densidade vale mais do que barulho. Borges mostra que condensar também é poder. Lições. A limitação não encerra a potência, às vezes a reorganiza. Profundidade costuma falar baixo e durar mais tempo. A sua assinatura intelectual vale mais do que a sua capacidade de acompanhar modismos. Mesmo os homens mais brilhantes precisam de exame moral nas suas escolhas políticas e públicas. A capacidade maior de Borges foi transformar poucos parágrafos em vertigem filosófica. Ele foi tão influente porque alterou a forma de pensar conto, ensaio, ficção e infinito literário.
que dá para aprender com ele é que densidade e assinatura própria superam volume e pressa. E a maior lição que fica: não se vitimize, transforme limite em método, não em desculpa. Verdade nua e crua, despudorada, sem vergonha mesmo, desavergonhada, que o mundo adora a celebridade profunda. Celebrar profundidade, depois que ela já virou clássico. Antes disso, costuma preferir o que é fácil, o que é rápido e o que é agradável rapidamente. Borges venceu o tempo não porque ele foi o mais simples, mas porque foi um dos mais densos. E a outra verdade, a genialidade intelectual não torna ninguém imune a cegueiras políticas ou afetivas. Para fechar aqui, se você gostou, deixe o seu like, o dedinho não dói, se inscreve no canal. E nos comentários, coloque nomes, lendas, pessoas que você gostaria de ver tratados aqui. Porque pensar é importante. E pensar com profundidade e humildade é maior ainda. Cultive profundidade, aceite seus limites físicos, seus limites intelectuais, às vezes, como matéria de criação. Todas as limitações produzem muito quando não viram vitimismo. Faça a sua mente trabalhar a seu favor. Transforme limite em método em obra. Aproveite seu dia, busque ser feliz. E até o próximo Casos e Carreira.